Hoje eu quero falar sobre uma frase motivacional que eu tenho, que eu criei para mim, e um pouquinho sobre conspiração, tá? Sobre um vídeo que eu assisti. Eu sou o Evidio Zimmer e seja muito bem-vindo ao vídeo e ao canal. Acontece o seguinte, eu e mais alguns milhões de brasileiros e pessoas no mundo todo estão passando por momentos muito difíceis, depressão, ansiedade, essas coisas todas, problema financeiro. Todo mundo está cansado, esse sistema capitalismo selvagem que todo mundo enfrenta. Não que eu por isso seja comunista, não sou a favor do comunismo, não bota aí nos comentários que eu sou comunista, que eu não sou. Talvez até eu possa fazer um vídeo um dia explicando por que eu não sou, se você quiser deixa no comentário. Mas então eu estou sobrevivendo, estou lutando para tentar melhorar. E tem esse canal aqui também, a ideia é ajudar você que está me assistindo, que talvez esteja passando por um momento difícil. E às vezes se você conversa, se você assiste um vídeo, você sabe que você não é o único, isso te ajuda a motivar. Não vai resolver teu problema, mas vai te ajudar. Que nem, por exemplo, eu morava em Porto Alegre, num condomínio, e eu não estava conseguindo pagar o condomínio. Uma pessoa, você não é o único. Eu digo, nossa, que ruim. Eu queria ser o único, né? Que de repente as outras pessoas podiam me ajudar, né? Até me chamaram de egoísta, que eu não penso no problema dos outros. Não, tem que pensar no meu problema, não dos outros. Agora, se alguém precisar de uma ajuda, tudo bem. Mas o fato, sabe, que se eu fosse o único, tivesse ruim, talvez seria fácil de resolver. Mas a minha frase motivacional é o seguinte, ó. A pessoa falava que você tem que sempre seguir em frente. Daí eu pensei assim, siga sempre em frente. Porque o caixão que você vai ser enterrado não está no passado, ele está no futuro. Então você tem que caminhar em direção a ele, né? Isso pode talvez soar como pessimismo e tal, mas a vida é assim, né? Você segue em frente, um dia você vai morrer, essa é a certeza que você tem, né? Então você tem que seguir em frente, que nem que seja rumo ao caixão, mas que essa caminhada seja relativamente boa, que não seja tão ruim assim, tão desagradável, tão desconfortável, que nem hoje eu estou 100% satisfeito com a minha vida, e eu estou lutando, estou com alguns projetos, fazendo algumas coisas para ver se melhora, e se não melhora eu continuo na situação que está, e pronto, né? Vamos continuar, né? Mas o que é a teoria da conspiração? Eu não sou muito fã das teorias da conspiração, mas elas fazem um certo sentido. Existe um governo invisível. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi lá em 1998, um ufólogo falava disso, e eu achei que era uma loucura porque ele envolvia ETs. Depois comecei a ver que não. Realmente existe o governo invisível, existem pessoas que elas tentam conduzir o mundo. E, por exemplo, as guerras que estão acontecendo aí, ninguém, a não ser a população que está sofrendo, essas pessoas querem que a guerra termine. Mas o Putin não quer que a guerra termine, o Zelensky não quer que termine, o presidente dos Estados Unidos não quer que termine. A mesma coisa vai para Israel e Palestina, o cara lá de Israel não quer que termine, o pessoal da Palestina, não o povo, os líderes não querem que termine. Eles querem que lute, querem que continue assim que a vida é. Mas eu assisti um vídeo, acho que é de um americano, ele era dublado pela inteligência artificial. Hoje acontece isso, você olha ali um vídeo bonito, legal, gostei disso aqui, vou assistir. Aí chega aquela voz artificial e você descobre que é um vídeo de um gringo, mas o conteúdo é bom, então você assiste, é meio esquisito. Né? E ele acredita, não sei se ele acredita, ele viu uma reportagem que esteja sendo feita uma experiência mundial, em que as pessoas estão colocando substâncias no ar ou na água, sei lá onde ele não explicou isso, para que a grande maioria da população fique deprimida, que ela entre em depressão. Só que o grande problema não é só a depressão. A gente está muito consciente hoje nós estamos muito conscientes. Eu já fiz um vídeo, acho que nesse canal aqui sobre isso. Hoje você tem consciência, você começa em janeiro, você pode prever todo o teu ano. Você pode olhar para o ano, como é que é teu emprego, o que você sabe, o que você faz. Tem uma chance de você chegar lá no fim do ano rico ou muito melhor do que está hoje. Tem como saber que não, ou talvez que sim. Ou, primeiro no meu caso, eu tenho um projeto, vai que esse projeto dá certo, sim, daí a minha vida melhora totalmente. Mas enquanto não melhora, está aí. Então, nós estamos muito conscientes, esse eu acho que é o grande problema. Antigamente você não tinha essa consciência toda, você não tinha tanta informação, não era tão fácil prever as coisas. Hoje você sabe que esse governo que está aqui, ele talvez seja um pouquinho pior do que o anterior e o próximo talvez seja um pouquinho pior do que esse. Quer dizer, não importa muito quem está no poder, se é o Lula ou o Bolsonaro, a tua vida não vai melhorar muito. A única coisa é que se você torceu para o Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou, você ficou feliz porque lá em Brasília tinha um cara que você apoiou, que você torcia por ele. Se você deu por Lula,
Agora você está feliz porque pelo menos o cara que você votou está lá, mas a tua vida melhorou no quê? Nada, eu tenho certeza que não mudou em nada. A minha não mudou em nada quando o Bolsonaro venceu, agora quando o Lula venceu, não mudou em nada. Eu continuei ganhando a mesma coisa, estou no mesmo lugar, dormindo do mesmo jeito, não mudou em nada. Mas tem gente que se ilude, que nem, por exemplo, eu torço pro Grêmio. Mas torço assim, nem sei quando que joga, né? Agora, por exemplo, lá no Porto Alegre, o pessoal está empolgado porque um ricaço lá comprou a gestão da arena e vai passar lá pro Grêmio. Nossa, todo mundo está feliz. E eu falei para um gremista, tá, mas o que você ganhou com isso, cara? Você não ganhou nada. Ah, mas o Grêmio, tá, mas o Grêmio... Ontem, eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira. Ontem o Grêmio empatou e, com um timezinho que tinha perdido 2-0 e, né, e que aí que mudou na minha vida? Nada, se tivesse vencido, nada. Então, quer dizer, nós estamos muito conscientes, principalmente aquelas pessoas que não estão iludidas, algumas estão iludidas, mas nós estamos muito conscientes que uma pequena melhora não melhora. Uma pequena melhora não vai melhorar nada. Tem o Jacó Petri, que eu acompanho pelo Instagram, pode ir no Instagram lá pegar o Jacó Petri, ele faz muita live, e ele disse assim que as pessoas não mudam, que é normal você de repente engordar um pouquinho, ou emagrecer um pouquinho, mas você virar obeso, ou se o obeso virar uma magrela, é muito difícil, muito raro. Mesma coisa assim, ele fala assim, quem ensinou para ele isso foi o padre Gisele Bündchen, acho que é isso que se fala, né? Que ele mentorou ele para... Enquanto mentorava ela para ser uma grande modelo, mentorou ele para ser um grande escritor. Ele é um grande escritor hoje, nos Estados Unidos. E disse que o pai dela sempre dizia que as pessoas não ficavam ricas porque as pessoas não mudavam. E ele disse, não, as pessoas mudam. Não, eles não mudam. E hoje, depois de mais de 20 anos trabalhando com esse cara, escrevendo livros, ele entende que é muito difícil mudar, as pessoas não mudam. Ele disse assim, é normal que você melhore um pouquinho a situação financeira, ou que você piore um pouquinho. Mas se você olhar no cômputo geral, você está no mesmo lugar, na mesma situação, não mudou nada, né? Então existe essa teoria da conspiração de que existe, de repente, agora sendo feita uma experiência com alguma substância, de alguma forma, alguma coisa, para deixar toda a população deprimida. Eu tenho algumas ideias sobre isso, não sei se isso é verdade, porque eu acho assim que você fazer pessoas ficar consciente é muito difícil. Porque quando a minha filha tinha, acho que 11 anos, ela tinha uma prima de 6, e 5, 6 por aí. E um dia ela disse, pai, a fulana diz que não acredita em Papai Noel. Mas quando ela vê um Papai Noel assim, aquela pessoa, ela fica com medo. Só que ela realmente acredita que o Papai Noel não existe. Eu disse, sim, filha, ela não acredita. Mas ela, devido à idade, ela não tem capacidade mental para compreender isso. Eu falei para ela, daqui a uns 2 anos ela vai ver um senhor que vestiu para o Papai Noel e não vai se importar porque ela já compreende. Às vezes ela sabe que é um ser humano, mas mesmo assim ela fica com medo porque na cabecinha dela ela não compreende isso. E no mundo religioso, no mundo político, no mundo esportivo, também às vezes tenta mostrar isso para as pessoas e elas não têm capacidade ainda para compreender que isso tudo é uma ilusão. Não importa se o time A ou o time B vence, se o político A ou o político B vence, a vida vai ser sempre essa vidinha aí e acabou. Dificilmente você vai conseguir mudar. Você vai conseguir dar pequenas melhoras, mas fora isso... Agora, será que realmente existe uma conspiração no mundo para que todo o pessoal fique deprimido? Não. Eu acho que devido à grande informação que a internet nos trouxe, hoje só é trouxa quem quer. Hoje só acredita no político A ou B quem quer. Hoje você só é religioso se você quiser, mas tem informação, tem conhecimento no YouTube, porque você pode buscar, acessar de forma gratuita e entender que você está sendo iludido e você tomar a sua decisão. Só que se você fizer isso, você desperta, você vai perceber o quanto que fizeram você de trouxa. E aí você se deprime. Então hoje, como eu falei, hoje é muito fácil começar janeiro, ver como que vai ser o teu ano e você pode fazer uma previsão. Certamente as chances de eu chegar no fim do ano do mesmo jeito que estou agora é de 90%, ou mais até. Então nós temos essa consciência veio através da troca de informação. Existem pessoas que elas se alienam, elas não mudam. Por exemplo, um dia uma colega falou para o pai dela, pai, o vídeo que ele não acredita em Deus, não tá. Nossa, eles acharam aquilo bonito, acharam aquilo exótico, né? Quer dizer, todo mundo me critica por isso, e eles não, eles eram evangélicos da igreja Deus é Amor, que é uma das piores igrejas que existe. Eu vi um vídeo e o cara dizendo, você sabe qual é a pior igreja evangélica que existe? Depois você vai dizer que é Deus é Amor. Eu falei assim, mas quer dizer, como eu achei bonito aquilo, elas não me criticaram, elas só acharam, nossa, que interessante, alguém que não acredita em nada, né? E, pô, achei legal aquilo, né? Você vê crente assim, nossa, quando você diz assim que, nossa, então você é do diabo, como que você é do diabo, são aquele que o diabo existe?
Então, né, eu não estou de forma nenhuma pedindo para você não acreditar, até nem tem como fazer isso. Então, por que nós estamos deprimidos? Eu não acho que tem largar um produto no ar, na água, no alimento. Eu acho que o problema é a consciência. Nós estamos muito conscientes e isso foi o conhecimento que trouxe. Agora nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Precisamos saber aprender a lidar com isso. Imagina, você aprende a dirigir. Como é que foi quando você aprendeu a dirigir? Você sabia tudo que fazer, mas ficava difícil, né, para você manobrar o carro, para se dominar. E depois, com o tempo, né, vai levar talvez uns 50 anos até que a gente aprenda a dominar, a usar esse conhecimento a nosso favor. E até lá, eu acho que nós vamos estar muito deprimidos, muita gente vai dar um fim em si mesmo e cada vez mais vai aumentar esse número de depressivos, tal, porque cada vez mais é maior o número de pessoas que vão despertar. E não adianta a gente querer, por exemplo, vai lá, pega um evangélico, uma igreja, tenta explicar para ele, não, ele não vai compreender. É que nem aquela prima da minha filha, que naquele momento ela sabia que o Papai Noel existia, mas ela não tinha capacidade de compreender isso. Na medida que ela foi compreendendo, então ela não ficou mais com medo quando via um homem vestido de Papai Noel, ou até uma mulher. Eu já vi muito Papai Noel, depois descobri que era uma mulher, caracterizado, para diversão das crianças. Então esse vídeo hoje é uma reflexão sobre isso. Eu gostaria que você colocasse um comentário ali, como é que você está deprimido, está feliz, como é que está a atuação hoje. E a ideia é essa, a ideia é nós estamos despertando, nós estamos se dando em conta que a realidade é uma merda, que é muito difícil mudar, porque o sistema não quer que a gente mude, o sistema não quer que a gente prospere. Para o sistema é muito mais importante que você tire a sua vida do que você prospere. Para o sistema isso é muito mais importante. Você não vai fazer falta para o sistema. Mas se você ascender, talvez você atrapalhe o sistema. Mas se você sumir, você não vai fazer falta. Não vai fazer falta mesmo. Essa é a ideia, essa é a grande reflexão, essa é a grande verdade e essa é a verdade. Então eu resolvi criar esse vídeo falando de motivação e conspiração, juntando essas duas coisas para ver que merda dava. Então, pessoal, curta, comenta, compartilhe, escreve aí no canal, aí nos comentários, o que você acha, se você concorda, não concorda, como é que está a tua situação hoje. Valeu!